Salve a todos com a paz e a graça de Jesus Cristo. Mais um vídeo aqui para postar aí para vocês no YouTube, e que essa palavra venha abençoar a sua vida. Nós vamos dar continuidade nessa série de vídeos falando sobre a estrutura de Deus, falando sobre a estrutura do homem, e a gente já tem aí uns 4 vídeos já falando sobre esse assunto. Quem não assistiu ainda, procura assistir, vai, para que você tenha essa sequência de entendimento. No último vídeo nós encerramos falando do tabernáculo de Deus, que é a Nova Jerusalém, a cidade santa, que desce do céu adornada, como a esposa adornada pelo esposo. E hoje nós vamos dar sequência falando mais dessa estrutura de Deus, que é o seu tabernáculo. Lá em Apocalipse capítulo 21, verso 3, a palavra de Deus diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, que a gente já pregou aí nos outros vídeos, é que Deus, Ele criou toda essa dimensão do universo. Então tudo aqui foi criado por Ele. Então o Criador, Ele não pertence à sua criação. Deus criou essa dimensão universal, Ele não pertence a essa dimensão universal. Então a dimensão da onde Deus veio, surgiu, é outra. A nossa mente é muito limitada para tentar ter esse alcance, ter esse conhecimento, esse entendimento. Mas pela palavra de Deus, pelo o que Deus nos revela dele na sua criação, nós já temos de pronto esse entendimento que ele não pertence à sua criação, mas sim a criação pertence a ele. Então tudo que ele criou pertence a ele, mas ele não pertence àquilo que ele criou. Então ele não procede dessa dimensão, mas de outra dimensão. Nós não sabemos que dimensão é essa, porque essa que nós vivemos nela foi ele que criou. Se nós ainda engatinhamos, se a ciência ainda engatinha para conhecer um pouco desse universo a qual Deus criou, quanto mais queremos saber da dimensão aonde Deus veio. E nós não sabemos se Ele criou dentro de outra dimensão que Ele já existia, ou se Ele criou num lugar vazio, não sei, uma dimensão vazia. Ele criou essa dimensão universal e colocou ela para expandir. Mas de qualquer forma, nós temos aqui a narrativa bíblica da estrutura de Deus, da estrutura que Ele criou. E se ele criou tudo isso, então Ele já tinha também uma estrutura para que Ele criasse esse universo, porque Deus não era um Zé Ninguém que chegou no lugar onde Ele poderia criar um universo e ele chegou e criou o universo. Não, Deus, Ele é poder, Ele tem poder, e pela sua palavra Ele criou todas as coisas. Mas não tenha dúvida que Deus, Ele já era estruturado. Ele é um Deus, Ele não era um peregrino por aí para criar as coisas. Sem nenhuma estrutura Ele não ia criar nada. Então quando nós olhamos para a Nova Jerusalém, nós vemos que é o tabernáculo de Deus. É o tabernáculo ali onde ele habita, e ali Ele habitará com os homens, ele habitará com nós, os salvos, né? Nós que cremos em Jesus Cristo, somos novo nascido nele,
então somos filhos dele em Cristo Jesus e vamos ser arrebatados e levados com ele para o novo céu e a nova terra, onde ali nós estaremos com ele para sempre, e ele conosco. E o tabernáculo de Deus, que é a Nova Jerusalém, aí eu estou dizendo para vocês, é provável, viu? Não estou colocando aqui algo que a Bíblia está dizendo, mas eu estou falando isso aqui a partir do que a Bíblia nos revela. Então, a partir do que a Bíblia nos revela, podemos crer sim que a morada de Deus, o tabernáculo de Deus, a casa de Deus, que é a Nova Jerusalém, ela também já existia antes dessa dimensão universal. Então, por que não crer? Por que não ter essa visão? Porque Deus não ia chegar num lugar sem nenhuma casa, sem um lugar para ele, aonde ele administrasse todo esse poder, toda essa criação. Porque é do tabernáculo de Deus, da Nova Jerusalém, que Deus está lá o trono dele, onde ele administra, ele governa, ele reina sobre toda a sua criação. Então, Deus ele tem a sua casa, esse tabernáculo, e é bem provável que esse tabernáculo já existia antes da criação do universo. Por que é importante a gente começar a ter essa visão, olhar para essa visão? Para a gente começar a compreender a estrutura de Deus e a grandeza de Deus. Muitas vezes, quando a gente fala da grandeza de Deus, a gente não é muito bem compreendido pelo público, porque às vezes é mais fácil acreditar numa coisa improvável, numa coisa que realmente não há nenhuma base bíblica, do que acreditar naquilo que tem uma base bíblica, né, que nós podemos inferir que realmente é isso. Mas muitas vezes acreditamos em coisas que não tem nenhum sentido, mas porque a teologia está aí e ela explica que é assim, muitos acreditam, né? Como é o caso, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples e rápido aqui para os ouvintes. A questão daquelas 4 criaturas que estão ali diante do trono de Deus, em Apocalipse capítulo 4. Então, a teologia, ela ensina aí, muitos segmentos ensina que ali representa os 4 evangelhos de Jesus Cristo. Isso é uma inferência, uma suposição, sem nenhuma base, sem nenhum fundamento, que não passa no escrito bíblico. Primeiro, quando a gente olha para o livro de Ezequiel, a gente vê ali aquelas 4 criaturas ali como os querubins. Então, já existia antes dos evangelhos, antes da nova aliança, do Senhor nos dar seu evangelho. Porém, o evangelho não são 4. Então, coisas que não se procedem, porque o evangelho não é 4, o evangelho é um único evangelho. É o evangelho de Jesus Cristo. São 4 livros, mas o mesmo evangelho, em lugar nenhum. Jesus Cristo disse que ia dar 4 evangelhos. Ele deu o evangelho dele, o ensino dele para nós, a boa nova, né? Que é o evangelho, não é as 4 boas novas, é a boa nova. Jesus disse que antes da volta dele, o evangelho será pregado em todo mundo. Não é os 4 evangelhos vai ser pregado no mundo todo. Não existe isso. Se fosse para dizer que tinha 4 evangelhos, então teria que dizer que teria 5. Então tinha que ter um animal a mais lá, porque o ensino de Paulo também é evangelho. Foi Jesus Cristo que deu para ele, e é evangelho, está lá em Gálatas capítulo 1. Mas na frente a gente vai falar mais sobre isso. Então, às vezes é preferível a gente crer numa coisa numa suposição do homem, do que olhar para a estrutura de Deus, o poder das coisas que Deus criou, e olhar com grandeza para essa estrutura que Deus criou. Então, quando nós olhamos para o tabernáculo, que é a casa de Deus, a Nova Jerusalém, a cidade santa, ali é a estrutura onde Deus habita, reside. Aí alguém vai dizer, mas pastor, Deus reside não é em nós, o homem, porque não habita em casa feita por mão de homem.
Deus reside a nossa vida, Ele habita a nossa vida em espírito. Nós somos templo de Deus em espírito, nós somos morada de Deus em espírito. E então Ele reside a nossa vida no seu Santo Espírito. Mas a estrutura de Deus, onde Ele habita, onde Ele governa toda essa criação universal, toda essa dimensão universal, é a Nova Jerusalém, a cidade santa. E ela é uma cidade extraordinária. Quando nós olhamos para a informação que nós temos da Nova Jerusalém, ela é de uma grandeza extraordinária e incomparável. Lá no capítulo 21, no verso 16 de Apocalipse, diz assim: e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, e largura e altura eram iguais. Veja bem, a casa de Deus, o tabernáculo de Deus, a Nova Jerusalém, é uma cidade, aí ela é o mesmo que ela tem na largura, ela tem na altura e no comprimento, né, retangular. Então ela é de um tamanho grandioso. E aí muita gente vem e diz que isso é figura, esse tamanho aqui é figura. E principalmente os adeptos dizem que a Nova Jerusalém de Deus é a Jerusalém terrestre, né, a que está lá em Israel. E aí fica figurando. E quando nós figuramos, normalmente nós estamos diminuindo a grandeza de Deus. E nós temos que ter cuidado disso, porque a função nossa é de dar glória a Deus em tudo, em todo o tempo. Nós, em Cristo Jesus, nós somos salvos para a glória de Deus. E tudo na vida da igreja de Jesus Cristo é para que o Pai seja glorificado no Filho. Então nós temos que ter cuidado para não estar figurando a Bíblia, a palavra de Deus, e tentando diminuir a glória de Deus. Então a glória de Deus, ela é revelada na grandeza dele, naquilo que ele é. Então quando nós olhamos para o tamanho da Nova Jerusalém, nós vemos lá em Lucas capítulo 24, 3, que o estádio, a metragem de um estádio na medida romana, porque estádio está falando de medida romana, 185 metros. Então, quando nós multiplicamos esses 185 metros por 12.000, nós encontramos o número de 2.220 mil metros quadrados. 1.000 metros lineares, está falando metro linear, não é quadrado, eu confundi aqui. Metros lineares. Então, quando nós convertemos isso para quilômetro, porque fica muito difícil a gente trabalhar com um número muito grande, então é melhor converter. Então, convertendo para quilômetro, dá 2.220 quilômetros a cidade, de largura, comprimento e altura. Então, veja bem, o tabernáculo de Deus, a cidade de Deus, a morada de Deus, se ela fosse descer aqui na terra, se ela fosse, porque tem muita gente que pregam aí que é nessa terra que vai ser renovada e nós vamos, Deus vai vir aqui nela. Não, a gente já viu no vídeo anterior aí, que quando Deus vem no seu trono, esse céu e essa terra fogem da presença de Deus. E o novo céu e a nova terra é criada no contexto de que essa terra ela fugiu da presença de Deus, porque ela não se comporta a presença de Deus, ela não comporta a grandeza de Deus. E o novo céu, a nova terra, vem para que essa estrutura de Deus, ela possa vir e assentar-se na terra. Ela possa descer na terra. E quando nós olhamos 2.200 quilômetros, e nós compreendemos pela ciência, porque nós não podemos ser ignorantes,
Então, quando nós olhamos para a ciência e conhecemos que a Terra ela é arredondada, então em lugar nenhum na Terra vai conseguir um lugar plano para que a Nova Jerusalém venha e aterrize, desça na Terra, porque a Terra ela é redonda, oval. Então 2.200 metros, em lugar nenhum nessa Terra há uma planície para que a Nova Jerusalém desça, para que se composte a Nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus, onde ela habita, a casa de Deus. E também quando nós olhamos pelo que a essência nos informa sobre essa nossa atmosfera, a Nova Jerusalém ela passaria das camadas da nossa atmosfera, que é 2.200 quilômetros de altura, furaria a nossa essa atmosfera da nossa Terra. E só no descer o tabernáculo de Deus, com esse tamanho grandioso, jogaria uma entrada na nossa atmosfera, jogaria essa Terra muito para longe. Então veja bem, Deus ele constrói novos céus e nova terra para comportar o seu tabernáculo, a sua casa onde ele mora, a sua cidade, para que ele viva com os homens. Então nós vamos estar com ele nos novos céus e na nova terra, e o tabernáculo de Deus, a Nova Jerusalém, ela vai descer, vai estar sobre novos céus e a nova terra. Então, quando nós olhamos a grandeza, aí muita gente diz, não, ela é grande e cabe todo mundo. Não, quando nós olhamos para a informação do novo céu e nova terra, a gente vê ali que ali vai ter pessoas ali trabalhando, vivendo externamente, vai ter ali função externa, vai ter ali ação externa, porque a gente vê ali que está dizendo que os reis da terra virão e trarão a Nova Jerusalém a sua glória. Está dizendo que eles saem para buscar agora, eles virão, né? Então eles vão vir e as portas da Nova Jerusalém não vai fechar, vai estar aberta, e as nações virão e trarão a sua glória para a Nova Jerusalém. Então a gente vê que vai ter sim função externa, vai ter reis também ali, novo céu e nova terra. Então a gente vai ver que existe, vai ter governos, e Deus estará sobre tudo e sobre todos, e Cristo, seu Santo Filho, que é o nosso Rei, reinará sobre a casa do Pai, reinará sobre toda a nossa vida. Agora, claro que vai ter aqueles que vai estar dentro da cidade de Nova Jerusalém, como Jesus disse que a casa do meu Pai é muitas moradas, e ele ia preparar as moradas. Mas a gente tem que compreender que Jesus ali naquele momento ele estava falando para a igreja, mas ele estava falando ali de algo particular com seus discípulos também. Então a gente olhando para a Nova Jerusalém, a gente vê todas essas características da cidade santa. E quando nós olhamos Apocalipse capítulo 22, verso 1 em diante, diz: e mostrou-me o rio puro da água da vida, clara como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão e verão os seus rostos, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinará para todo sempre. Então, olha bem, a grandeza dessa cidade. Dentro da cidade de Nova Jerusalém, que é a casa de Deus, o tabernáculo de Deus, há um rio, o rio de água da vida, e em torno existe nas margens as árvores,
tabernáculo de Deus ele é literal, essa grandeza toda é literal, também tem um rio dentro da cidade, da Nova Jerusalém, tem um rio, e é o rio da água da vida, e ele sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então ali há esse rio, e também a gente vê que nela não há necessidade de luz do sol, porque o próprio Deus o ilumina. E a gente olhamos também no capítulo 21, diz que as nações andarão sobre a luz da Nova Jerusalém. Então, olhando para as informações que a gente temos aqui da Nova Jerusalém, do tabernáculo de Deus, a gente pode compreender pela palavra, não estou dizendo nada fora da palavra, mas a gente pode compreender pela estrutura que Deus revela na sua palavra, que a Nova Jerusalém, o tabernáculo santo, ela não estará sobre a órbita de um sol, porque ela não necessitará de sol. Então a nova terra, ela não orbitará um sistema solar, porque ela não necessita de sol. As nações andarão sobre a luz da Nova Jerusalém, e nela não há noite, só há dia, não há escuridão aonde Deus está, porque Deus é luz, então só há dia. Então vejamos bem, a gente comparando com o conhecimento que a ciência nos dá, a gente vê que esse universo foi criado, ele está expandindo, e há aí teorias científicas de que alguns sistemas solares, alguma estrela, eles vai chegar um tempo que vai morrer, como o nosso Sol, diz o cientista que chega um tempo que ele irá morrer. Então, olhando para Deus que é eterno, ali aonde ele está, a cidade de Jerusalém é uma cidade eterna, então essa novo céu, nova terra também, ela é eterna, mesmo que alguns sistemas solares ou galáxias vier a chegar um tempo que será que morrerão, né? Será destruído, ou virá um buraco negro, ou será engolido pelo buraco negro, mas a novo céu e a nova terra, aonde o Senhor habitará conosco, ele permanecerá para sempre, porque não dependerá de nenhum sol, não dependerá de nenhuma galáxia, porque ela não depende de uma órbita. Isso a gente entender, ela não depende de uma órbita para estar girando em torno de uma estrela maior que a ilumine, porque é o próprio Deus que iluminará ela, né? É o próprio Deus que ilumina a Nova Jerusalém, e a luz da Nova Jerusalém ela vai resplandecer de tal forma que as nações vão andar à luz da Nova Jerusalém. Então a gente tem que olhar para as informações bíblicas e buscar compreender, e também a gente não pode ser ignorante de descartar os conhecimentos científicos, que as evidências, os conhecimentos científicos que a própria ciência nos ofereceu, a própria ciência já nos deu. E para isso nós temos de estar muito atentos em conhecer as coisas desse nosso século, desse nosso tempo, e também as coisas de Deus que são eternas e grandiosas, a qual nada nesse mundo se compara. Então, olhando para a estrutura da Nova Jerusalém, para a estrutura da cidade santa, do tabernáculo de Deus, da morada de Deus, nós, pela palavra de Deus, nós podemos olhar e ter algumas compreensão da estrutura de Deus. Então, a cidade de Deus, o tabernáculo de Deus, é bem provável que não foi criado aqui nessa dimensão universal, porque Deus veio de outra dimensão, e é bem provável que ele tenha vindo já nessa estrutura que ele usa na casa dele, que ele usa, e é bem provável que ele usou, foi dessa estrutura que ele criou toda essa dimensão
mas ele mesmo não pertence a essa dimensão, porque foi ele que criou essa dimensão. E olhando nas informações básicas, nós podemos também crer e ver, ter um entendimento, né, que o novo céus e a nova terra não compara esse novo céu a essa nova terra. E aí nós temos que olhar uma coisa: quando se fala lá na criação que criou os céus e a terra, está em plural, mas quando fala que a terra fugiu da presença de Deus, esse céu que nós vemos aqui, essa terra fugiu da presença de Deus, fala com singular. Então o céu e a terra, que é esse céu e essa terra nossa, fugiram da presença de Deus. Isso é no singular. Então temos de crer sim que essa terra vai passar. O próprio Jesus Cristo disse que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então essa terra ela vai passar sim, mas a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, ela não passará. E aí, quando olhamos essa informação, que vemos que a Nova Jerusalém, o formato dela ela é um quadrado, né? um retângulo quadrado, com 2.200 quilômetros de altura, e de largura e de comprimento, né? Então, essa nova terra, ela vai ter essa planície, né? Aonde o tabernáculo de Deus, a morada de Deus vai vir, vai assentar ali, e a luz da Nova Jerusalém vai resplandecer sobre toda a terra. Então, por aí, nós já podemos ter um entendimento, não é nem inferência, não é nem suposição. Pela informação bíblica, nós temos de crer agora que a nova terra ela é plana, porque se ela fosse oval como essa nossa terra, aí a Nova Jerusalém não poderia descer sobre a nova terra. Ela tinha que estar orbitando a nova terra para que iluminasse a nova terra, e ia ter noite, ia ter dia e noite. Mas lá no novo céu e nova terra não vai ter noite, só vai ter dia. Então significa que essa nova terra ela não vai estar em órbita de uma estrela para iluminar ela. Ela vai estar num lugar ali que Deus vai colocar, planada ali. Talvez Deus até já tenha feito, né? E já tenha criado, né? Porque já está muito próximo à volta de Jesus Cristo. E então a luz da Nova Jerusalém vai alcançar toda a terra, toda essa nova terra. Então significa que essa nova terra ela é plana, e ela não está em órbita de nenhum sol, porque ela não precisa estar na órbita de nenhum sol, e nela não há noite. Então ela não vai estar orbitando em torno de um sol, mas ela vai estar em um lugar desse universo, ou uma galáxia, ou entre as galáxias, mas em um determinado lugar aonde Deus dali ele governa e reina sobre toda a sua criação, sobre todo esse universo, essa dimensão universal, porque tudo isso é dele, pertence a ele. Então, amados, nós precisamos olhar para a Bíblia e, através da informação da Bíblia, nós procurar entender a grandeza de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, procurando entender a grandeza da estrutura do tabernáculo de Deus e da nova terra, aonde nós vamos estar com Ele para sempre, de eternidade em eternidade, como diz lá em Daniel, no livro de Daniel. Então vamos estar com Ele para sempre e eternamente, né? Encerro aqui, vou dar continuidade no próximo vídeo, falando mais da estrutura de Deus. E hoje estou aqui com o notebook me auxiliando, que fica mais rápido para a gente passar, mas a Bíblia está aqui. Não estou dizendo nada que seja fora da Bíblia. Eu gosto de ter a Bíblia e estar mostrando as coisas na Bíblia. Amém? Que essa palavra venha aumentar o seu conhecimento, que você seja muito abençoado por essa palavra, para que você entenda a grandeza de Deus, a grandeza da estrutura que Deus criou, de toda essa estrutura universal. E que a paz da graça de Jesus Cristo esteja com todos.